Você sabia que o nosso planeta está passando por mudanças impressionantes que desafiam até mesmo os cientistas? O Polo Norte magnético, essencial para a navegação e equilíbrio da Terra, está se movendo a uma velocidade sem precedentes. E se isso for o início de uma inversão magnética? Além disso, fenômenos atmosféricos extremos, como ciclones atípicos, estão cada vez mais frequentes, trazendo impactos significativos. Vamos entender o que está acontecendo com o campo magnético e o clima do nosso planeta. Polo Norte magnético está se movendo cada vez mais rápido. Cientistas estão perplexos com o fenômeno. Uma nova inversão do polo magnético do planeta parece estar a caminho. Agora, o fato é que o Polo Norte magnético está se movendo a uma velocidade incomum e os cientistas estão tentando entender esse fenômeno. Uma das invenções mais notáveis do desenvolvimento humano foi a bússola que permitiu uma navegação segura e orientada. É por isso que o Polo Magnético Norte, PNM, tem sido, desde então, uma referência vital para a navegação no nosso planeta, conforme comenta o site National Geographic. O Polo Norte é o ponto não estático na superfície da Terra onde o campo magnético aponta verticalmente para baixo. Um campo magnético forte e constante é essencial para nossa civilização, pois funciona como um escudo contra partículas de alta energia que chegam do espaço. Os geólogos veem evidências de inversões de polaridade magnética examinando registros. Não deve ser confundido com o Polo Norte geográfico, que coincide com o Ártico e é um ponto fixo na cartografia. Muitas pesquisas têm sido feitas sobre as causas do movimento do PNM, e a teoria mais aceita o relaciona grandes oceanos de metal líquido no interior do planeta, cerca de 3,000 km abaixo da superfície. Este mar metálico atua no eletromagnetismo da Terra. Nos últimos séculos, o PNM tem serpenteado lentamente pelo Ártico. Mas isto mudou nas últimas décadas, quando seu movimento se tornou imprevisível e assumiu uma velocidade incomum. Agora está se movendo do Canadá para a Rússia. Obviamente, esse comportamento deixa os cientistas em alerta, tentando entender o que está acontecendo. Cada vez mais rápido o PNM se deslocava a cerca de 15 km por ano entre 1990 e 2005. Mas atualmente se move a uma velocidade entre 50 e 60 km por ano, segundo um estudo publicado na revista Nature Geoscience. Nos dias atuais, está indo em direção à Sibéria, na Rússia. O estudo indica que se continuar avançando com este aumento de velocidade, o Polo Magnético Norte percorrerá até 660 km durante a próxima década. A polaridade do campo magnético também poderia ser invertida. Acontece que os polos podem migrar e trocar de posição. Com isso, o Polo Norte se tornaria o Polo Sul e vice-versa. E não seria a primeira vez que ocorre esse processo em nosso planeta. Os geólogos veem evidências de inversões de polaridade magnética examinando registros. Quando lavas ou sedimentos se solidificam, normalmente retém uma espécie de assinatura do campo magnético ambiente no momento da deposição, conforme explicado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS. Esse processo de reversão leva centenas ou milhares de anos. A última reversão magnética ocorreu há cerca de 42 mil anos, durou 440 anos e foi chamada de Evento Lachamps. A mudança na polaridade da Terra é possível? Conforme comentado no site National Geographic, cientistas do British Geological Survey, BGS, estimam que a próxima inversão da polaridade do campo magnético poderá ocorrer em breve, quando todas as bússolas provavelmente apontarão para leste do norte verdadeiro. O campo magnético da Terra é a direção com a qual a agulha da bússola se alinha quando você navega ao ar livre. Um novo relatório sobre o estado do campo geomagnético será publicado em breve pela Agência Nacional de Inteligência Aeroespacial dos Estados Unidos, NGA, uma vez que o atual expira em 31 de dezembro de 2024. Este documento dará detalhes de como esta transferência do PNM continua acelerando e quais atualizações devem ser realizadas. A movimentação do PNM gerará alterações nos sistemas de navegação, é por isso que o fenômeno requer atualizações tanto nos mapas quanto nas bússolas para manter a precisão. O relatório indica ainda que as ferramentas da aviação dependem do campo magnético para se orientarem, portanto, se houver variações,
o modelo magnético mundial terá que ser atualizado com mais frequência. As mudanças também poderão afetar satélites, sistemas de comunicação e até redes elétricas. Mas estas mudanças também afetam a própria natureza, uma vez que muitos animais, como baleias, tartarugas marinhas ou aves migratórias, utilizam o campo magnético para se movimentarem pelo planeta. Ciclone atípico, intenso e compacto vai se formar na costa. Ciclone que deve ter características subtropicais se forma na costa gaúcha neste fim de semana com risco de chuva localmente forte e vento forte a intenso. A Metsul Meteorologia reforça o seu alerta sobre o risco de chuva forte e vento com rajadas fortes a intensas neste fim de semana no sul e no leste do Rio Grande do Sul como consequência de um ciclone que vai se formar junto ao litoral gaúcho e muito rente à costa, onde deve se intensificar. Modelos numéricos que até então somente indicavam um ciclone mais distante da costa que também deve se formar, mas que não oferece risco para o sul do Brasil, passaram a acompanhar o indicativo de formação de um segundo ciclone, este sim com impacto no sul do país, e que vai se formar e se aprofundar junto ao litoral do Rio Grande do Sul durante este fim de semana e a segunda-feira. Mais do que isso, alguns modelos intensificaram o sistema junto à costa, agravando o risco de rajadas de vento forte a intensas. O modelo norte-americano GFS, em especial, é o que mais intensificou o ciclone na costa gaúcha em suas projeções para o fim de semana, com um centro de baixa pressão muito profundo que permaneceria por cerca de 2 dias com pouco movimento junto ao litoral gaúcho. O modelo europeu, que é referência mundial pelo seu alto índice de acerto, superior ao norte-americano, indica uma trajetória parecida com o GFS, entretanto aponta para uma baixa menos profunda e intensa atuando junto ao litoral do Rio Grande do Sul, mas ainda assim profunda. O modelo norte-americano GFS é que possui a saída mais extremada e agressiva dentre todas as suas simulações. Na rodada das 12 desta sexta, que ingressou durante a tarde de hoje, apontou um ciclone intenso e compacto, de pequena dimensão, se formando junto ao litoral sul do Rio Grande do Sul e depois avançando para norte durante o fim de semana pelo leste gaúcho, começando a se afastar a partir do litoral norte na segunda enquanto perderia a força. Ciclones compactos, a contrario sensu, não necessariamente são fracos. São diversos os exemplos de ciclones de natureza tropical ou subtropicais que, mesmo compactos em seu diâmetro, podem possuir um campo de vento muito intenso ao redor do seu centro. A solução do modelo GFS indica uma condição extrema para o leste do Rio Grande do Sul. Está sendo considerada em nosso prognóstico, mas levamos em conta na previsão os indicativos também de outros modelos que apontam um cenário muito menos agressivo de queda de pressão atmosférica e vento. Ciclone no litoral gaúcho pode ser subtropical. O ciclone que deve se formar na costa gaúcha neste fim de semana, de acordo com os indicativos dos modelos, tende a ser subtropical. A regra é que os ciclones, centros de baixa pressão, não tenham características subtropicais ou tropicais no litoral do Brasil, mas em quase todos os anos ocorre ao menos um. Já os ciclones extratropicais são comuns no Atlântico Sul e se formam principalmente das latitudes do Rio Grande do Sul para o sul. A diferença entre um ciclone extratropical e um ciclone subtropical está na estrutura, localização e mecanismos que os alimentam. O ciclone extratropical se forma em latitudes médias e altas, associado a frentes frias e quentes, e é alimentado por diferenças de temperatura entre massas de ar frio e quente, gradiente térmico horizontal. Ele possui um núcleo frio, com temperatura central menor que nos arredores, e uma estrutura assimétrica, com frentes meteorológicas bem definidas. Por outro lado, o ciclone subtropical se forma em latitudes subtropicais, geralmente entre 20 graus e 40 graus, e sua alimentação é mista, combinando o gradiente térmico horizontal com processos associados ao calor liberado pela condensação de vapor d'água. Ele apresenta uma estrutura intermediária, com características de ciclones tropicais e extratropicais, e um núcleo parcialmente quente ou quente em níveis altos da atmosfera. É exatamente o que os modelos mostram nos diagramas de fase e nos campos de temperatura do centro de baixa pressão. É nítida a presença de um centro quente do ciclone e a sua evolução a partir de um centro quente assimétrico. Se este ciclone se formar, terá nome?
Ciclones atípicos de natureza subtropical ou tropical recebem nomes na costa brasileira, mas apenas quando o sistema atinge patamar de vento sustentado mais forte. Depressões atmosféricas, mesmo subtropicais ou tropicais, com vento entre 30 km por hora e 60 km por hora não são classificadas por nome. Por outro lado, se o sistema passar a apresentar vento sustentado de 60 km por hora ou mais, o que deverá ser o caso deste ciclone do fim de semana no litoral, deixará de ser uma depressão e se converterá em tempestade subtropical, recebendo a partir daí um nome. Com efeito, de acordo com as normas da Autoridade Marítima para Meteorologia Marítima, Normam 19, da Marinha, para que haja a classificação do ciclone como tempestade subtropical ou tropical e a sua nomeação, os ventos deverão ser iguais ou superiores a 34 nós ou 63 km por hora. O último ciclone atípico a ser nomeado no Atlântico Sul foi Acará, em fevereiro deste ano, e que se formou na costa do Sudeste. Quem faz a nomeação dos ciclones é a Marinha e já houve casos de sistemas que mesmo subtropicais ou tropicais não foram nomeados pela Armada. Se a Marinha nomear o sistema, ele será designado pelo nome de Biguá. Ciclone pode trazer rajadas fortes a intensas. A Metsul Meteorologia adverte que este ciclone pode trazer rajadas de vento fortes a intensas no sul e no leste do Rio Grande do Sul neste fim de semana. E talvez ainda nas primeiras horas da segunda-feira. O vento poderá afetar a rede elétrica e trazer danos ou transtornos em diferentes pontos. Uma vez que a discrepância dos modelos quanto ao posicionamento do ciclone, uns mais ao sul e outros mais ao norte no litoral gaúcho, e quanto à sua intensidade, por óbvio os dados apresentam projeções distintas de velocidade de vento. Os mapas abaixo mostram a projeção de vento máximo dos modelos de alta resolução WRF inicializados com os modelos europeu ECF e norte-americano GFS. Como se observa, o modelo WRF inicializado com o modelo norte-americano apresenta o cenário mais extremo com rajadas até de 120 km por hora a 140 km por hora em pontos da costa e próximos na parte central e norte do litoral gaúcho, especialmente entre a Lagoa dos Patos e o Atlântico. Já o modelo WRF inicializado com o modelo europeu indica vento mais forte na campanha e no sul do estado. De acordo com o nosso prognóstico, considerando todos os dados e não apenas um único modelo, as rajadas no sul e no leste gaúcho neste fim de semana devem ficar entre 60 km por hora e 90 km por hora na maioria das áreas, mas em alguns pontos podem alcançar marcas ao redor e acima de 100 km por hora. Isoladamente, em parte da costa, especialmente do centro para o sul da faixa costeira, podem ocorrer rajadas mais intensas, acima de 120 km por hora. Sob este cenário, é alto risco de queda de árvores, postes, destelhamentos e colapso de estruturas. Inevitavelmente, haverá impacto no setor elétrico com falta de luz em consequência do vento na área da CE Equatorial, que é a empresa que cobre o sul e o leste do estado. Há risco também de chuva forte. A atuação do ciclone na costa neste fim de semana pode trazer ainda chuva volumosa em pontos do leste do Rio Grande do Sul com pancadas localmente fortes a torrenciais. Em alguns momentos, não será chuva volumosa generalizada, mas localizada e que deve se concentrar perto do centro da baixa pressão. Os mapas abaixo mostram as projeções de chuva em 72 horas até as 9 horas de segunda-feira a partir dos modelos de alta resolução WRF inicializados com os modelos norte-americanos GFS do Centro Meteorológico Europeu, ECF, ambos disponíveis ao nosso assinante. Assine aqui, na seção de mapas. Como se observa, a chuva pode atingir marcas até de 100 mm ou mais em setores do leste do Rio Grande do Sul, mas não em toda a região. Nos locais onde mais chover há risco de alagamentos e inundações, inclusive repentinas. A instabilidade atua neste fim de semana com vários períodos de chuva no sul e no leste do estado, entretanto o tempo não deve firmar ainda na segunda-feira, que deverá ser outro dia com instabilidade atmosférica e sujeito a chuva em vários pontos da metade leste gaúcha. Essas mudanças, tanto no campo magnético quanto no clima, mostram que a Terra é um sistema dinâmico e cheio de mistérios. Enquanto a ciência busca respostas, cabe a nós refletir sobre nosso papel nesse equilíbrio.
Estar preparado e consciente é essencial, afinal, o planeta está sempre nos mostrando que nada é permanente. Acompanhe essas transformações e prepare-se para um futuro cheio de desafios e descobertas.